Amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos numa série de exposições no Saltério, o segundo livro dos Salmos, e dessa vez vamos estudar, nos aprofundar no Salmo de número 52, como vocês já ouviram. Peço por gentileza, portanto, que abram o texto sagrado no Salmo de número 52, para que juntos possamos ouvir a palavra do Senhor. Salmo 52. Por gentileza, esteja atento, mantenha a sua Bíblia aberta. A palavra do Senhor, que é viva, que é sempre presente, atualizada, atualizadíssima. Como dizia Spurgeon, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então, que nós possamos estar bem atentos ao que Deus está falando com a sua igreja. Salmo 52, assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, Pai. Dá que os nossos corações estejam agora atentos ao teu falar. Que o Senhor mesmo, Senhor, pelo teu Espírito, ecoe em nossos corações as tuas verdades. E que, ó Senhor, pela iluminação que o Senhor promete à tua igreja, possamos compreender tua bendita palavra, não somente nos dias nos quais ela foi escrita, mas, Senhor, para hoje, para as nossas lutas e para a confiança que devemos depositar no teu Filho Jesus Cristo. No nome dele que oramos, no nome dele, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, como eu disse às crianças, as palavras têm uma potencialidade de destruição, não é mesmo? Vocês sabem disso. Certamente vocês já devem ter experimentado coisas como essa. Veja, nós falamos milhares de palavras por dia. Milhares. Os cálculos aí chegam em torno de 7 mil a 20 mil palavras por dia. É muita oportunidade para fazer o mal, não é mesmo? É muita condição que temos para usar dessas palavras como espada, como flecha, ou como diz o texto, navalha, que corta, que machuca. E se não bastasse apenas o fato de nós termos tantas condições de falar, nós temos hoje, por causa da tecnologia, a condição de amplificar em muito as nossas palavras, ou pelo menos o alcance delas.
uma vez que algo que pode ser dito aqui, em Casa Caiada, pode ser, ao mesmo tempo, por uma fração de segundos, ouvido, lido no Japão. Algo inimaginável nos tempos bíblicos, mas que hoje para a gente é corriqueiro. Palavras realmente podem destruir. Palavras que ferem com mentiras, fofocas, distorções, xingamentos. Nós temos vivido a época das palavras. Palavras que são usadas para ressignificar, inclusive, a realidade, para distorcer as coisas. Palavras que são usadas para manipular, a fim de que as pessoas façam a vontade dos outros. Palavras que conduzem, que influenciam. Palavras nunca tiveram tanto poder como tem hoje. Por isso, quando a gente lê o Salmo 52 e ouve a respeito das palavras, de como elas foram usadas para destruir, nós podemos refletir algo tão importante para os nossos dias. Como eu disse já às crianças e a todos nós, este salmo que foi escrito por Davi, nesse contexto histórico que a epígrafe do salmo nos direciona, quando Davi estava fugindo de Saul, das muitas vezes que ele precisou fugir de Saul, e agora havia sido acolhido pelo sacerdote Abimeleque. Davi, que estava inclusive sem nem uma arma de proteção, recebe de Abimeleque a espada do próprio Golias para se proteger. E não apenas isso, mas come juntamente com os seus amigos ali, os seus soldados mais próximos, os pães da proposição, isto é, os pães que eram direcionados para exclusivamente serem comidos durante o serviço sacerdotal pelos sacerdotes. Mas por uma questão de emergência para a própria vida de Davi e dos soldados, o sacerdote Abimeleque dá pão a Davi e os soldados, bem como também, como eu disse, uma espada, a própria espada de Golias. Tendo saído dali, agora chega Saul e toma conhecimento dessa situação. Saul já intentara contra a vida de Davi várias vezes, desde que, ao ouvir o canto das mulheres das cidades de Israel, quando diziam: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares, ou 10 milhares, centenas de milhares. A ideia do texto é que enquanto Saul era um grande guerreiro, Davi era ainda um guerreiro maior. E o coração de Saul se encheu de ira, ele que já não estava dentro dos caminhos do Senhor, porque antes mesmo dessa situação, se vocês depois recuperarem um pouquinho da história de Saul, vão lembrar-se de que quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi como o futuro rei de Israel, já o faz por mandado do Senhor, uma vez que Saul já não era, segundo a vontade de Deus, o rei para Israel. Isso porque Saul fez aquilo que Deus não ordenara. Mas Saul ainda era, na prática, rei. E um rei mau. Um rei que estava em desobediência. Mas por amor a Davi, Deus havia dado grandes vitórias a Israel. Davi era um guerreiro terrível. Eu sei que muitas vezes a nossa imagem de Davi é aquele ruivo, franzino, que estava diante do gigante Golias. Mas se você ler os capítulos seguintes desta história, você verá que Davi se tornou um grande general dos exércitos de Israel. E vencia batalhas impossíveis. Inclusive aquela que ele venceu para poder casar-se com Mical. Saul havia dito a Davi que não queria dote, que apenas matasse 100 homens e trouxesse os prepúcios desses homens, ele estaria satisfeito com o dote, não precisaria de dote algum para casar-se com a filha do rei. Davi já havia negado
a outra filha de Saul, porque dizia-se não ser digno de casar com a filha do rei. É curioso imaginar isso. Davi sabia que havia sido ungido para ser rei de Israel. Samuel já havia feito isso com ele. Contudo, ainda assim, Davi humildemente reconhecia sua pobreza, sua pequenez, e dizia a Saul e aos seus mensageiros: não sou digno de participar da família real. Mais uma vez, por causa da insistência de Saul, terminou que ele obedeceu à vontade do rei e foi a lutar contra os filisteus, trazendo consigo não 100, mas 200 prepúcios, e vencendo batalhas, portanto, que até mesmo Saul pensara que jamais poderiam ser vencidas. Esse era Davi, um guerreiro, um soldado fiel, mas também, por causa de sua fidelidade, era perseguido duramente por Saul em sua inveja, em seu ciúme. Contudo, como eu disse às crianças também, Deus levantou uma amizade muito especial entre Davi e Jonatas. Jonatas, que era filho do rei, se apegou a Davi, e essa amizade floresceu em grande lealdade de um para com o outro. E se você também lê a história que está registrada no primeiro livro de Samuel, os capítulos 20 mais ou menos, 22, 23, você vai ver como que essa amizade serviu para garantir a própria vida de Davi. Porque enquanto Saul intentava planos para matar Davi, Jonatas vinha por detrás e dizia: olha, meu pai está planejando isso, vai para lá, vai para cá. E foi numa dessas situações que Davi foi até a casa de Abimeleque. Mas lá estava um traidor, Doeg. Nós não sabemos muita coisa sobre ele. A Bíblia só menciona esse caso histórico lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, e depois aqui no Salmo 52. E como eu disse a vocês, os salmos não são textos para a gente ficar se apegando historicamente. Eu estou gastando tempo falando da história apenas para que a gente perceba alguns termos que Davi vai utilizar aqui e que serão importantes para a gente transcender a parte histórica e finalmente encontrar o grande propósito desse salmo. É importante, portanto, perceber que Doeg estava ali, presenciou toda aquela situação de Abimeleque salvar Davi da fome e toda aquela circunstância. E agora Saul chega e toma conhecimento que os sacerdotes acolheram Davi. Saul está irado, e a sua ira se acende contra os sacerdotes, e ordena aos seus soldados, preste bem atenção nisso, ordena aos seus soldados que façam algo em favor dele, Saul, matando os sacerdotes. Os soldados dizem: não vamos matar os sacerdotes. Não dá para a gente ir contra aqueles que são boca de Deus. Então Doeg, um estrangeiro, um edomita, diz: eu faço. E toda a ira de Doeg foi derramada contra os sacerdotes, que naquele dia morreram 85. E na cidade de Nob, onde estavam as famílias dos sacerdotes, Doeg também matou a fio de espada as mulheres, os filhos e os animais dos sacerdotes. Foi uma grande chacina coordenada por esse endemoniado Doeg. Quando Davi tomou conhecimento de tudo isso, ele escreve este salmo que nós acabamos de ler. Este salmo é chamado de salmo didático. É a primeira vez que isso aparece no saltério. Outras vezes aparecerá. Ele tem um contexto para isso. Didático parece ter um foco de ensino, mais do que de louvor. Lembrando que os salmos, eles têm várias finalidades. Eles têm por finalidade a adoração, confissão, e aqui, ensino. Um foco maior de aprendizado.
Esse salmo que aponta para o seu contexto histórico, porque houve a preocupação daquele que organizou o saltério de colocar essa parte histórica, ao mesmo tempo nos chama a ir mais profundo e perceber que o grande ponto do saltério aqui é a discussão entre a confiança na bondade e fidelidade do Deus fiel da aliança diante das palavras de destruição, das palavras de maldade daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Essa manhã nós vamos trabalhar sobre as palavras de destruição e a palavra de redenção. As palavras de destruição vindas de Saul, vindas de Doeg, e a palavra de redenção que vem do Senhor. Primeiramente, nos versos de 1 a 4, nós vamos ver exatamente essas palavras de destruição. Veja comigo mais uma vez o texto. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. O primeiro verso introduz todo o saltério e contrasta exatamente aquilo que eu disse ser o tema do salmo. A maldade das palavras desse homem poderoso e a bondade de Deus que dura para sempre. A temporalidade da maldade circunscrita de um homem e daquilo que ele pode fazer contra o povo de Deus, e a perpetuidade daquilo que a bondade e a misericórdia de Deus faz com aqueles que confiam no Senhor. Há uma curiosidade terminológica aqui, como eu ensinei às crianças, a palavra hebraica, hesed, ela é usada aqui pelo salmista para se referir àquilo que Deus é e faz para sempre. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é leal. Todas essas expressões podem traduzir a palavra hesed. Essa mesma expressão foi usada no relacionamento de Jonatas e Davi na história. Por isso é importante a gente pegar um pouquinho dessa parte histórica e perceber que Davi está considerando dos cuidados de Deus para com ele, e de como isso redundará em algo maior, a despeito da maldade do homem. Um homem que, diz o texto, é poderoso. Um homem, como diz o texto, que é um guerreiro. A palavra literalmente significa guerreiro. Aquele que detém força. E no caso desse guerreiro, a sua arma de destruição é a língua. A sua espada não é uma espada como uma qualquer, mas é a sua própria palavra, a sua própria boca. O salmista considera a maldade desse inimigo que se levanta contra o ungido de Deus, ao mesmo tempo que considera o tamanho da bondade do Senhor. Saul e Doeg, portanto, se tornam aqui exemplos de inimigos de Deus, que se levantam com poder para tentar, de alguma forma, impedir os planos do Senhor e com sua boca destruir o seu ungido. Como eu tenho dito aos irmãos, os salmos, eles apresentam para a gente como devemos direcionar os nossos afetos, como devemos direcionar as nossas emoções diante de situações semelhantes àquelas que o salmista experiencia ao descrever suas emoções na poesia, no poema. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque muitas vezes nós que somos filhos da modernidade, que somos apegados a tentativas racionais de tentar descrever tudo por meios de explicações causais e lógicas, temos a experiência no saltério de testemunhar emoções que nem mesmo podemos dar nome, mas que são semelhantes àquelas que nós experimentamos.
A gente não tem que se preocupar em ficar querendo dar nome às coisas. Isso faz parte dos anseios da psicologia moderna, que a todo momento tenta criar um novo rótulo para os sofrimentos da humanidade. E é por isso que todo momento a gente vê, é o DSM, é isso? DSM sendo renovado cada vez maior. Quantas páginas tem o último aí lançado? Sei lá, 1000 páginas, com sei lá quantos verbetes, a todo momento tentando descrever as emoções, os sofrimentos, as dores dos seres humanos, e a gente é louco para achar qual é o nosso problema. No entanto, o saltério nos leva a considerar algo mais profundo, sem a nossa ânsia de querer descrever as coisas com termos, mas de senti-las, de acordo com o Espírito de Deus nos conduz. Deus, pela sua graça, vai afiando, vai conduzindo, vai ajustando, redimindo as nossas emoções por meio do derramar do nosso coração na leitura dos Salmos. Por isso, esse momento aqui do Salmo 52, reproduzindo uma situação em que o salmista expressa a dor da perseguição, a dor de ver palavras que foram usadas para destruir como navalhas. Veja o verso 2, com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos, que só produz mentiras. E é por isso que o verso 3 vai dizer: você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Perceba que o tom do salmo é direcionado inicialmente ao inimigo. É diferente de outros salmos que se direcionam a Deus. Mas aqui o salmista, na sua interioridade, afinal de contas, isso não é uma carta a Doeg, não é uma carta a Saul, é a Deus. Ele está aqui expressando algo profundo da sua alma e que muitas vezes nós vivemos. Você já teve que lidar com pessoas que pelas suas palavras, pelas mentiras e pelas distorções que causaram a você, inclusive, destruição, sofrimento. O que fazer diante disso? Onde encaixar situações como essas? Nós que vivemos nos dias da palavra, da linguagem, onde ela tem sido usada de fato para produzir histórias, sentimentos, tudo falso, tudo manipulação, fraude, como diz o verso 4. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. O salmista, inclusive, personifica o próprio órgão, ó língua fraudulenta. Claro, refere-se àquele que fala, mas usa aqui da metonímia para atribuir à língua esse órgão tão pequeno, mas tão devastador. Irmãos, nós precisamos estar atentos a como usamos a língua, como usamos da palavra, porque elas de fato podem trazer grandes males àqueles que nos ouvem ou por decorrência daquilo que se foi ouvido. Por isso o salmista, quando descreve essa situação, não está apenas a descrever, ainda que seja o ponto principal, os inimigos de Deus, mas
a gente deve sempre buscar olhar para isso e tentar entender como que nós também, no uso diário das milhares de palavras que dizemos, temos feito bem ou mal? Temos buscado edificar ou destruir? Temos buscado abençoar ou amaldiçoar? A linguagem evangeliquez contemporânea, às vezes, faz a gente ver coisas que não existem, né? Mas, às vezes, talvez, precisamos dar o braço a torcer com algumas delas. Eu me lembro, há uns anos atrás, um livro famoso da pastora Joyce Meyer, que fala um monte de bobagem. Não leia ela não perca seu tempo não. Mas o livro dela é Eu e Minha Boca Grande, eu acho que é isso. Uma coisa assim, onde ela fala exatamente do poder das palavras. Ela está inserida dentro de um contexto do movimento evangélico de poder da palavra no sentido rema e toda essa questão que eu não vou me deter agora. Mas eu só quero pensar com vocês um ponto aqui importante. É que as palavras, elas não têm poder em si mesmas para construir a realidade. Isso é loucura, não só desse movimento, mas de outros movimentos, inclusive da pós-modernidade. Contudo, irmãos, a gente precisa perceber que as palavras, elas detêm, quando intencionalmente faladas, significados que trarão sim problemas, que levarão pessoas a se machucarem, a se ferirem. Não porque haja nelas qualquer poder místico, mágico, mas porque o próprio Deus criou todas as coisas pela sua palavra, e o próprio Deus nos ensina que o seu Filho é a palavra, e vamos trabalhar isso mais para frente. E que nos faz considerar que nós, que somos os únicos, dentre toda a criação, que podemos dizer algo com sentido, devemos fazer isso para edificar, para abençoar, para trazer vida e não destruição. Todas as coisas estão inseridas aqui. Contudo, o verso 5 aponta agora para o juízo de Deus. Aponta para a grande verdade que se segue daqueles, ou contra aqueles, que têm usado da língua, das suas palavras, para tentar denegrir, atacar a igreja, o povo de Deus, colocar e obscurecer a verdade, trazendo confusão ao invés de esclarecimento, clareza. Veja o verso 5. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. O juízo de Deus é severo contra aqueles que buscam destruir o povo de Deus com suas palavras. O salmista agora se posiciona como um profeta. Ele agora não apenas está poetizando, mas ele está profetizando, dizendo que aqueles que se deixam levar pelos enganos dos seus desejos do coração, para ferir, para machucar, para destruir e ofender, estes serão destruídos pelo juízo de Deus, porque o Senhor não tolera aqueles que se levantam contra o seu povo. O Senhor não tolera aqueles que buscam, com distorções, levar o seu povo à morte, como vimos na história.
contudo Deus o destruirá. Enquanto que, perceba, a destruição que foi proposta, que foi imposta, melhor dizendo, por este inimigo de Deus, ela é temporária. A destruição de Deus é para sempre. Olha lá, verso 5, também Deus o destruirá para sempre. Aqui nós vemos a todo momento uma relação de temporalidade e eternidade. Aquilo que é do homem é temporal, aquilo que é de Deus é eterno. Até o juízo. Até o juízo. Portanto, se aquilo que o homem faz está circunscrito ao tempo, e o máximo que o homem mais poderoso desse mundo pode fazer contra qualquer pessoa é fazê-la perder a vida, isso não se compara à eternidade que está proposta para aqueles que confiam no Senhor. Como não se compara a destruição e o juízo de Deus eterno para aqueles que se manifestam contra o Senhor. O inferno é real, meus irmãos. Nós precisamos considerar com seriedade o tamanho do juízo de Deus, para também podermos considerar com seriedade o tamanho da misericórdia de Deus. Porque esse Deus está dizendo, por meio de seu profeta, Ele o destruirá para sempre, o arrancará da sua tenda, o extirpará da terra. São expressões exatamente para descrever a morte. Porque aquele que destruiu será destruído, porque o juízo de Deus está posto contra aqueles que usam da palavra para a morte e destruição. Meus irmãos, nós precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos crer mais em sua palavra. Porque muitas vezes a nossa sede de justiça própria, muitas vezes o nosso anseio de resolver as coisas por aqui mesmo, está muito atrelado à nossa pequena visão da eternidade. É por isso que muitas vezes nós nos exaltamos, ou queremos apressadamente resolver os problemas da humanidade. Dizemos assim: olha esses governantes maus, de como usam e manipulam o povo para fazer a maldade, para tentar destruir aquilo que é bom e colocar para a sua própria glória algo em favor de si mesmos. Por que Deus não manda logo um raio contra eles, né? A nossa urgência de destruição contra estes que se levantam contra a verdade do Senhor, ela é impressionante. A gente quer na hora. Nosso imediatismo, ele é muito curioso. Hoje mesmo, enquanto eu vinha dirigindo, aí um carro na minha frente, sinal verde, parado, eu buzinando, aí ele percebeu que o sinal estava verde, saiu, e por causa disso eu tive que parar, porque o sinal ficou vermelho. E aí eu pensei: oh Deus, por que não manda um raio, né? Por que o Senhor não manda um raio para um camarada desse, me atrapalhando para vir para a igreja adorar o Senhor? Tem até justificativa, veja, é boa, né? Mas assim somos nós. Queremos a solução imediata e esquecemos que nós estamos lidando com a eternidade, meus irmãos. Parece que nós não cremos na eternidade. Parece que nós estamos realmente aprisionados pelo tempinho que temos aqui na terra. E achamos que tudo vai acontecer aqui, tudo vai acabar aqui mesmo. E é por isso essa nossa pressa, essa nossa correria, inclusive orando para que Deus resolva o problema que você tem com o seu vizinho, resolva o problema que você tem lá com o seu colega de trabalho, resolva o problema que você tem com o seu familiar, e você quer que Deus julgue logo, que venha Jesus, que arrebente logo tudo que tem que arrebentar, porque o Senhor não impede que esses homens maus façam o que fazem. Mas irmãos, a nossa perspectiva tem que ser outra.
A nossa perspectiva é olhar para tudo isso e ver que a glória deles dura quanto tempo? Quanto tempo dura um mandato de um deputado, um mandato de um juiz, de um prefeito, de um governador? Por melhor que seja, por mais tempo que dure, quanto tempo ele fará mal? E quanto tempo Deus o julgará? Percebe, irmãos? Quando o nosso foco é ajustado, nós podemos acalmar, olhar para essas circunstâncias, esses homens que vêm para destruir, para matar. 85 sacerdotes mortos, crianças, mulheres, idosos, animais, todos destruídos e mortos. Mas o Senhor não está ausente. Ele destruirá para sempre, eternamente, aqueles que do uso da palavra têm feito destruição. É nesse sentido, portanto, que agora o salmista se volta para os que creem, os que confiam no Senhor, e veem que no final das contas nós somos chamados para testemunhar esse juízo. Veja o verso 6. Observemos as palavras de confiança que o Senhor nos chama a ter. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Perceba, ainda haveremos de testemunhar do juízo do Senhor, e ainda haveremos de olhar para tudo isso e rir, não apenas numa risada de deboche, ainda que ela caiba de alguma forma, mas aqui é mais uma risada de alívio e alegria em ver que o juízo de Deus não tarda, está posto e acontecerá, porque este homem que tem feito mal, tem confiado em si mesmo, tem confiado nas suas riquezas, tem confiado na sua posição, mas ele será destruído, porque no que ele confia não há fundamentação, não há sustentação. É como a areia movediça, que ao seu tempo ele afundará, porque não fazia de Deus a sua fortaleza, porque não confiava no Senhor. Por contraste, nós somos chamados a perceber que o justo é colocado aqui para fazer de Deus a sua fortaleza, temendo o Senhor. Nós devemos ter como em nosso epitáfio: confiou no Senhor, teve o Senhor por fortaleza, enquanto estes inimigos de Deus têm o seu epitáfio escrito: não confiou no Senhor, antes fez os seus próprios bens, da abundância do que tinha, a sua confiança, e isso lhe foi o fim. A loucura, portanto, de confiar daquilo que não é eterno. Como eu disse, a todo momento esse contraste. No que você vai confiar? Naquilo que tem data de validade? Naquilo que em breve será consumido pela traça? Ou na fidelidade do Senhor, que é eterna? Ou na lealdade do Senhor, na sua bondade que jamais terá fim? Porque os planos de Deus não podem ser impedidos. E assim chegamos ao final do Salmo. Os versos de 8 a 9 nos lembram dessas palavras, ou da palavra de redenção. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio
na misericórdia de Deus para todo sempre, na recede de Deus. Mais uma vez essa palavra é usada. Sempre te louvarei. Agora o salmista se direciona ao próprio Deus, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Ao final do salmo, ele está totalmente certo de onde deve olhar, ou para onde deve olhar. Deve olhar para a bondade e lealdade de Deus, confiar na permanência dos fiéis do Senhor, enquanto aqueles que buscam destruir o povo com suas palavras, os que confiam no Senhor, são como a oliveira verde. Oliveira, irmãos, é uma árvore que pode durar muito tempo, milhares de anos. Por exemplo, lá no Jardim das Oliveiras, onde o Senhor Jesus chorou, teve seus poros tomados de sangue, suando sangue, onde o Senhor Jesus orou ao Senhor, ao Deus Pai, ainda hoje, 2000 anos depois, tem árvores da época de Jesus. Árvores não centenárias, milenares. Árvores que nos cálculos de algumas pessoas, de alguns especialistas, já vão mais de 3.000 anos de uma árvore. O que nós vemos aqui, portanto, quando o salmista olha para a sua vida confiado no Senhor, naquele que confia na misericórdia de Deus, é que este permanece, este perdura, porque ele tem o Senhor como seu aliado. Não que a morte não lhe venha, como aconteceu com os sacerdotes, mas porque até mesmo a morte, que tem um prazo de validade, porque a morte foi vencida na cruz. Essa morte não pode vencer aqueles que confiam na misericórdia de Deus que dura para sempre. A misericórdia do Senhor que dura para sempre acompanha os fiéis, acompanha aqueles que confiam no Senhor por toda a eternidade. E assim ele pode louvar a Deus. Ele conclui louvando ao Senhor, adorando aquele que é digno, dizendo que assim como ele fez, ele louva na presença da igreja, do povo de Deus, dos fiéis, esperando sempre na bondade do Senhor. Irmãos, ao contemplarmos essa poesia, ao vermos esse poema, contemplamos também o próprio ungido do Senhor, não mais Davi, mas agora Cristo, porque o próprio Cristo também foi traído, caluniado, xingado. As palavras também buscaram ferir o Mestre. O ungido do Senhor também é a manifestação completa e perfeita da fidelidade e bondade do Senhor. Ele encarnou a recede. Fiel é o Senhor. Ele proclamou as palavras de redenção, sendo Ele mesmo a palavra do Deus vivo. É no ungido do Senhor que nós podemos confiar, diante das vozes de engano deste mundo, de mentiras. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Por isso, o Salmo 52, que aponta para aquele que é a palavra da verdade, Cristo, nos faz considerar hoje como você tem usado a sua língua. Quais palavras das milhares que saem da sua boca durante todo o dia têm sido usadas para proclamar a verdade de Cristo, para louvar e engrandecer o nome do Senhor? Como você tem usado a sua boca para a honra e glória do Senhor ou para a destruição? Saiba que o Senhor tem juízo para contra aqueles que se levantam, e podemos ser consolados nisso, daqueles que se levantam contra o Senhor.
Você não precisa se apressar, querendo que o juízo do Senhor venha imediatamente. O tempo está próximo. O juízo do Senhor está pronto. Não precisa se apressar. Confie na misericórdia de Deus. Aguente. Você não precisa buscar se autodefender, porque Deus é o justo juiz. Confie em Deus e não nas coisas desse mundo, nas tolices desse mundo. Nós somos chamados para crer, também somos chamados para proclamar e chamados para adorar. Amados, Salmo 52 é um salmo que nos chama a confiar na palavra e usar da palavra para proclamar a palavra, que é Jesus, o nosso Senhor. Quando Martinho Lutero afixou as 95 teses lá na igreja da Universidade de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, ele não sabia o que estava para acontecer, porque não cabia a ele saber. Mas ele confiou no Senhor. E por confiar no Senhor, ele lutou pela verdade. A Reforma Protestante é um movimento histórico pela verdade. A verdade acima da autoridade. Que não há autoridade superior àquele que é a verdade, o caminho, Jesus Cristo. Aquele que é a vida eterna. Por isso, irmãos, nessa manhã, nesse domingo que precede as comemorações do Dia da Reforma, que será quinta-feira, 31 de outubro, nós podemos também hoje louvar a Deus por estarmos aqui como igreja reformada. Não porque creamos em homens ou na palavra dos homens, mas porque tal como aqueles homens creram na palavra de Deus, nós também cremos e fazemos parte desse longo movimento histórico que honra o Senhor até hoje. Louvado seja o nosso Deus. Fiquemos em pé, nós vamos cantar o hino da Reforma, que é mais conhecido porque foi composto exatamente por Lutero. Sempre, enquanto Deus me der fôlego de vida e condições de pastorear essa igreja, nós estaremos cantando esse salmo, é baseado num salmo, mas este hino, nas comemorações que precede a Reforma Protestante. O hino de número 155 do nosso cenário, Novo Cântico, Castelo Forte. Cantemos com vigor, entendendo que o Senhor é a nossa fortaleza, nele confiamos, não nos nossos bens, não nas nossas forças, não nas nossas capacidades, mas no Deus Todo-Poderoso, que é o nosso castelo forte. Vamos cantar confiados em nosso Deus. Enquanto cantamos, você também pode usar desse momento para trazer dízimos e ofertas aqui nas cestas. Você também, que está nos acompanhando por transmissão, pode fazer isso a partir do Pix. É claro, boa parte dos irmãos depositam na conta da igreja. Isso tem sido muito prático. Podem fazer isso, como também trazer aqui. Qualquer um dos meios honra e glorifica o Senhor. Vamos cantar nesse momento.